Amados irmãos, gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes dias difíceis para nós aqui no Chile e também para vocês aí no Brasil, sempre é importante considerar os princípios da Palavra de Deus. Gostaria, antes de fazer uma pequena meditação nas Escrituras, mandar um abraço muito grande para todos meus irmãos com os quais eu pude caminhar em algum tempo da minha vida, seja no ministério, no seminário. Pastor Zarias, a Igreja Batista Reformada em Redenção do Pará. Mandar um abraço também muito especial para meus irmãos de Sobral, Irauçuba, Itapajé, e Fortaleza e muitos outros lugares onde eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho. E eu sei que os dias que estamos enfrentando são dias difíceis. Aqui também no Chile as coisas estão bem críticas. Ainda que os contagiados não seja tão alto o número, mas as autoridades têm tomado medidas bem duras para poder amenizar o impacto da pandemia. Então, nestes dias, eu sei também que para vocês no Brasil, principalmente o tema do desemprego e a doença em si, que pode afetar muitas pessoas, nos causa certa angústia, certa preocupação, ansiedade. E é por isso que eu gostaria de, amados irmãos, por alguns breves minutos somente, fazer este pequeno vídeo e compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que temos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E no versículo 33, Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus sabia que o ser humano tem uma tendência muito forte para andar ansioso e preocupado com as coisas desta vida. Mas ainda o Senhor sabia que os discípulos, seus discípulos, não estavam isentos destas dificuldades. Em várias partes das Escrituras nós encontramos claros ensinos sobre a ansiedade, a preocupação, inclusive tratando o tema da depressão, quando a coisa é mais grave. A palavra de Deus, então, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, a Bíblia, a palavra de Deus, vem para nos consolar e nos fortalecer. Em primeiro lugar, por que nós não devemos andar ansiosos e preocupados? A primeira verdade que nós encontramos na palavra de Deus é que nós confiamos em Deus Todo-Poderoso, soberano, que governa todas as coisas pelo seu decreto e pela sua vontade. E que não há nenhuma coisa neste mundo que escape da vontade de Deus. É interessante no livro de Êxodo, quando o povo judeu vai sair do Egito, Deus diz por meio de Moisés que no Egito nem sequer a língua de um cachorro se moverá, se não for pela vontade de Deus. No próprio Evangelho de Mateus, vemos que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Os nossos dias estão contados. E isto porque nós cremos que Deus soberanamente governa, controla, dirige e administra
tudo para a glória do seu nome. Então, um cristão, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, ele deve trazer à memória a palavra de Deus e confiar no Deus que dirige todas as coisas. Todas as coisas, as mais mínimas, inclusive a rota de uma gota de água numa chuva, é determinada por Deus. Tudo é determinado por Deus. E é uma das grandes verdades que temos na Bíblia que nos trazem consolo, descanso e refrigério para nossas almas. Quando nós ficamos presos da angústia, da ansiedade, desta forma é como que nós estivéssemos dizendo que nós não confiamos que Deus tenha o controle de todas as coisas. Parece que alguma coisa está escapando do controle de Deus. E isso nós estamos dizendo quando andamos cansados, afligidos, preocupados pelo comer, pelo vestir, pela saúde, pelos alimentos, pela saúde, pelo emprego, pela família. A Bíblia nos faz um convite a descansar no Senhor, crendo que aquele que governa e que dirige é bom, é justo, é santo, nunca falha, nunca demora, nunca chega atrasado, tampouco chega adiantado. A Bíblia nos orienta a confiar no Senhor e descansar nele. Porque se há uma coisa terrível neste mundo, é andar com uma mochila nas costas. E ainda que algumas pessoas orem, depois parecem se levantar, tomar a mochila e continuar a vida. Sem paz, sem gozo. Por isso o Senhor, sabendo de todas estas coisas, diz: não andeis ansiosos, nem preocupados. O Deus que dirige a história está no trono e governa para a glória do seu nome. Uma das grandes lições que o cristão na sua vida deve aprender, ele deve aprender a confiar no Senhor, a descansar nele, independente das circunstâncias, que às vezes podem ser favoráveis. Podemos ter tempos de abundância, de muita saúde, de muitos recursos, de muitos sonhos alcançados. Mas às vezes as circunstâncias podem ser adversas. Confusões políticas, fome, guerra, tribulações por dentro e por fora. Mas a palavra de Deus nos ensina claramente que apesar das circunstâncias que elas podem mudar, para cima ou para baixo, a nossa confiança deve estar no Senhor, pois Ele não muda jamais. É o que nós aprendemos no livro de Abacuque. Ainda que não haja isto, eu me alegrarei e me gozarei no Deus da minha salvação. Permita ao Senhor que por meio da sua palavra, você aí na sua casa e eu aqui também, possamos encontrar tempo de refrigério na presença de Deus. E possamos descansar, não precisamos entender. Até porque Deus não vai descer do céu e nos vai oferecer uma explicação. Ou nos vai perguntar o que nós devemos fazer. O que Ele deve fazer. O que nós devemos fazer é confiar no Senhor. Que Ele dirige tudo para a glória do seu nome. Esse é o Deus da história. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Que Deus abençoe você, sua família. E que juntos possamos caminhar, passar por estas tribulações, confiando no Senhor a cada dia.
A Ele seja a glória e um grande abraço meu, da minha família, para todos vocês. Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Amém.